Pai do Senhor, meus irmãos, agradecendo a Deus hoje pela oportunidade de transmitir mais um vídeo onde a gente discute um pouco sobre a Palavra de Deus em um momento tão complicado como nós temos vivido hoje, com cada dia mais notícias que nos deixam preocupados, notícias que nos perguntam que rumo a essa situação que o mundo está atualmente vai tomar e nos deixa por vezes inseguros, tensos, nos deixa desesperançosos. Aprove a Deus que temos hoje uma Bíblia na mão, temos essa oportunidade de estar transmitindo esta mensagem, não só eu transmitindo, mas você podendo acompanhar essa mensagem. E é com esta mensagem que hoje eu gostaria de trazer um pouco de esperança. É com essa palavra, com a Bíblia aberta, que eu gostaria de trazer um pouco de paz, de espírito, através da palavra de Deus. Infelizmente, hoje, a facilidade que temos hoje de compartilhar notícias, acabamos não compartilhando coisas que edificam, coisas que elas acabam até informando, mas não trazendo a paz de espírito que estamos precisando hoje. Então, nesse breve vídeo, eu gostaria de meditar com os irmãos em uma mensagem bastante conhecida, no Salmo 23, com uma mensagem de esperança. Creio que a maioria de vocês já conhece o Salmo 23, está na ponta da língua: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa breve meditação, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de calma. Nós podemos aprender bastante sobre esse texto e trazer o consolo que nós estamos tanto precisando nesses últimos dias. Amém? O título na Bíblia que eu tenho aqui, uma Bíblia mais antiga, com a linguagem de João Ferreira de Almeida, ele diz que a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Está destacado que é um salmo de Davi. Lembrando que o livro de Salmos é um livro de composições de composição de diversos autores diferentes, cujo objetivo é enaltecer algumas características de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mensagem bastante conhecida, como eu já falei, mas que ele começa com uma afirmação muito poderosa, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, com o decorrer da leitura nós vamos perceber que nesse texto Davi ele faz um breve resumo de como é ter a vida dirigida por Deus, de como é ter a vida completamente nas mãos de Deus, completamente direcionada, completamente guiada, em que Deus é o centro da nossa vida e Ele conduz-nos para onde Ele quer, da maneira que Ele quer nos conduzir. Se Davi, o objetivo de Davi é resumir a vida dele de uma forma
que ele faz uma analogia com a profissão que ele tinha antes de ser um rei. Que todos conhecem na história de Davi. Ele é um pastor de ovelhas, conhecido como pastor de ovelhas, o menor entre os seus irmãos e aquele que era responsável por essa atividade tão antiga do ser humano, que era pastoreio de ovelhas. Então, quando ele faz essa analogia, ele fala sobre aquilo que lhe é propriedade, a vida de um pastor de ovelhas. E ele diz que o Senhor é o pastor dele e nada irá faltar. O primeiro entendimento que nós temos aqui, irmãos, é que a nossa vida diante de Deus, diante do querer e da vontade de Deus, é que nós somos ovelhas e Ele é um pastor que cuida das ovelhas. O Senhor é meu pastor. Na condição de pastor e nós na condição de ovelhas, o pastor bem conhece cada necessidade de suas ovelhas. Quando você para ler em alguns manuais, em alguns sites que ensinam sobre a profissão do pastoreio, eles mostram que o pastor profissional, um pastor que tem esta profissão, ele está completamente ligado à ovelha. Quando fala completamente ligado, ele conhece cada uma das ovelhas que ele toma conta. Como assim, meu irmão? João capítulo 10, Jesus fala de como é um bom pastor e de quanto Jesus é o bom pastor para a gente. Ele diz: eu conheço as ovelhas pelo nome. O primeiro entendimento do Senhor como pastor Ele conhece cada ovelha pelo nome. Eu e você, diante do Estado brasileiro, diante desse conceito de Estado que está proposto hoje, nós somos apenas números. Um CPF que quando a gente morre, ele é cancelado, como muitos falam. Mas diante de Deus, que conhece cada ser humano que já existiu, cada ser humano que existe nesse momento, que cada ser humano que vai existir lá na frente, ele conhece pelo nome. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, o pastor, ele tem diversos atributos enquanto pastor, diversas responsabilidades. Além de conhecer as ovelhas, ele precisa contar cada uma no início e no fim do dia, do seu trabalho do dia. Ele tem uma função de proteger as ovelhas, de tranquilizar as ovelhas, de guiar as ovelhas. E ele está, como ele faz isso de uma forma diária, ele está completamente ligado com aquelas ovelhas. Então, quando Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi está querendo dizer o seguinte: Deus me conhece de uma maneira tão grande que Ele sabe exatamente aquilo que não pode me faltar. Irmãos, nesta condição de ovelhas dirigidas por um pastor, nós nada sabemos, nós nada conseguimos, nós nada seremos, se esse pastor não estiver no controle e na direção da nossa vida. Independente da situação que eu e você estejamos passando nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, irmãos, esse Deus que é o nosso pastor, Ele tem todo o controle da nossa vida em suas mãos. E Ele não permite nada, Ele não deixa nada acontecer na vida das suas ovelhas sem que Ele tenha um propósito dentro daquilo que Ele sabe que não pode nos faltar. Na condição de ovelha, uma ovelha ela não sabe o que é melhor para ela. Uma ovelha não sabe o caminho melhor que ela tem que se tomar. Uma ovelha não sabe onde tem que encontrar água, ela não sabe onde tem que encontrar abrigo, ela não sabe onde tem que encontrar o consolo para aquele momento dela. O pastor sabe, o pastor direciona, o pastor
faz tudo o que ele sabe que a ovelha precisa. Não exatamente aquilo que a ovelha acha. A ovelha não tem essa capacidade. Esse tipo de animal que é a ovelha não tem capacidade de decisão. É completamente diferente. O primeiro entendimento desse salmo é: nós somos inteira e completamente necessitados de Deus. Por isso ele é nosso pastor. Por isso que nós não sabemos o que é melhor para a gente. Por isso que a gente não sabe se esse caminho ou aquele é o melhor a gente se tomar. Por isso que diversas vezes nós temos dúvidas na nossa vida. Porque nós não sabemos. Ele que sabe. Ele que determina. Ele que controla. Está tudo no controle do bom pastor que Deus é. E a Bíblia continua dizendo: ele me faz deitar em verdes pastos. Eu gosto muito de me atentar aos detalhes desses textos, porque ele poderia dizer: ele me faz deitar em pastos. Ele me faz comer pastos. Não, ele me faz deitar em pastos que são verdes. Ou seja, irmãos, esse pastor conhece tão bem o que nossa vida necessita, que ele nos leva para pastos verdes em que nós podemos não só nos alimentar, mas nós nos deitarmos. Quando você estuda um pouco sobre a profissão do pastor, você aprende que durante o verão, na época que está mais quente, as regiões mais baixas, os pastos mais baixos, o pastor leva as ovelhas para um ponto mais alto das montanhas, as encostas das montanhas, onde a grama é verde e um pouco mais fria. Isso vai possibilitar a ovelha se alimentar e se descansar naquela grama. É uma grama verde, é uma grama que é possível deitar, é uma grama que quanto mais verde, quanto mais fria ela for, mais úmida ela for, melhor para a ovelha. No verão, a parte mais baixa não dá para ela deitar, não dá para se ela alimentar bem, mas nas encostas das montanhas é o lugar onde ela tem que se alimentar, é o lugar que ela vai ter que ir com o pastor andar e se alimentar e poder se deitar. Na nossa vida não é diferente, irmãos. O Senhor tem nos dado a oportunidade de nos alimentarmos com gramas verdes, pastos verdejantes. E é esses pastos verdejantes que nós iremos como ovelha nos alimentar, é a palavra de Deus. Irmãos, muitas ovelhas de Deus hoje têm se contentado com pouco da palavra de Deus. Têm se contentado com um alimento fraco da palavra de Deus. É aquele alimento que diz que ela vai triunfar, é aquele alimento, aquela palavra que diz que ela sempre vai vencer, que tudo vai dar certo, que hoje vai ser assim, que hoje vai ser daquele jeito. É aquela palavra que não traz ensinamento, é aquela palavra que só traz euforia, que só faz as pessoas gritarem, que só faz as pessoas chorarem, porque massageia o ego dela. Irmãos, estes não são as gramas verdejantes que o pastor nos leva para comer, não. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho é confronto. O Evangelho de Deus, ele vem para sacudir a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. A menos que nós não experimentemos o nosso orgulho sendo por vezes ferido pela palavra, nós não nos alimentamos das gramas verdejantes. A menos que nós não sejamos desafiados a suportar a dor, a suportar os pesos das nossas culpas, a suportar e saber o quanto somos pecadores, nós não experimentamos ainda das gramas verdejantes. E hoje, através desta mensagem, isso está nos dando a oportunidade de experimentar um pouco das gramas verdejantes, assim eu creio. E gramas verdejantes que não só dá para comer, mas dá para deitar. A ovelha precisa também, além de se alimentar, precisa repousar naquela grama. E hoje, o objetivo da palavra de Deus na nossa vida não é só nos confrontar e nos libertar, não, é nos fazer repousar, descansar em Deus, descansar na sua palavra, descansar nas suas promessas, descansar no seu querer e na sua vontade que está dentro da palavra de Deus. Ele me leva e ele me faz deitar. Deus
por meio da sua inteira vontade, Ele nos leva a comer o verdadeiro alimento, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. E dentro desse ensinamento, Ele nos faz descansar em seu querer e a sua vontade, na sua palavra. Ele me faz deitar em verdes pastos. E além disso, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Zacarias 4, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não vai ser eu aqui tentando colocar essa mensagem na sua cabeça, que essa mensagem vai fazer diferença na sua vida, não. Deus, por meio do Espírito Santo e de forma mansa, irá lhe conduzir a entender, a aceitar e a guardar essa mensagem que eu estou ministrando na sua vida. Não adianta você estar tentando forçar as pessoas a entender, forçar as pessoas a querer Deus. Não. Ele guia mansamente as águas tranquilas. É do querer, é na forma, na vontade e na forma que o pastor sabe como guiar as ovelhas. Se ele guiar as ovelhas de forma desesperada, as ovelhas não vão conseguir chegar aonde quer, mas ele guia de forma mansa. Por isso que Davi fala em Salmo 40, olhe, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se virou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível. Eu não saí do lago horrível porque queria. Eu não saí do charco de lodo porque eu decidi sair. Não, Ele de uma forma paciente me tirou do charco de lodo. De uma forma paciente e mansa, Ele me tirou da lama do pecado. Me colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. É o que está no Salmo 40. E a partir daqui, do versículo 2, quando ele me diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está dizendo que ele leva as ovelhas a beber uma determinada água. Ao meio-dia, os pastores levam suas ovelhas em tempos de verão, em tempos de seca, a beber na fonte de águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Não é só beber água, é beber águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha é um animal tão sensível que ao barulho de muitas águas, enxurrada, deixa ela apavorada, deixa ela sem direção, deixa ela desnorteada. A ovelha é um animal muito sensível e tal como a ovelha nós somos também muito sensíveis às coisas que estão acontecendo nesse mundo. À medida que eu vou acessando notícias o tempo todo, recebendo notícia, lendo, transmitindo notícias, eu vou ficando desesperado sem perceber, eu vou ficando tenso sem perceber, eu vou ficando preocupado sem saber, porque só vem notícias ruins, só notícias disso, daquilo, que alguém morreu, que já morreu tanto número de pessoas, já morreu isso, já morreu aquilo, essa doença é assim, mata dessa forma. E Deus está hoje nos dando a oportunidade de nos levar junto das águas tranquilas, porque nós estamos vivendo próximo a águas cheio de ruído, cheio de barulho, uma água que está a nos atormentar, um barulho de água, um barulho de guerras e rumores de guerra, doenças, fome, que está a nos atormentar. E hoje Deus está nos dando a oportunidade, por meio da sua palavra e por meio do seu cuidado como pastor, a ir beber em fontes de águas tranquilas. E a partir desse texto, quando ele fala que ele me faz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele diz no versículo 3, refrigera a minha alma. Se eu quisesse colocar, se eu tivesse a oportunidade de colocar esse versículo 3 dentro do versículo 2, não teria problema nenhum. Porque a partir do momento que o salmista diz que ele leva-me às águas tranquilas, o salmista disse, depois que eu cheguei nas águas tranquilas, ele refrigerou a minha alma. A minha alma estava seca, a minha alma estava, o calor, as águas perturbantes estavam deixando a minha alma perturbada. E o que é que ele fez? Ele me levou e refrigerou a minha alma. Ele deu refrigério à minha alma. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 26, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como devemos orar, mas Ele sim, Ele leva as nossas orações a Deus.
A partir do momento que Deus nos leva às águas tranquilas, entra agora a ação do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo na nossa vida é a ação que por meio da palavra nos tranquiliza. É a ação que por meio do entendimento de ouvir a palavra de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É a ação do Espírito Santo que nos concede a tranquilidade que nós precisamos nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Quando ele chega nas águas tranquilas, que ele bebe das águas tranquilas, o Espírito Santo começa a agir e refrigerar a nossa alma. Daquelas vezes que a gente dobra o joelho e não tem nem palavras para orar. O Espírito Santo ora por nós. Louvado seja Deus. E esse mesmo Espírito que refrigera a minha alma, ele fala, versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesse momento, a Bíblia mostra uma influência ainda maior desse pastor na vida das ovelhas. O pastor o tempo todo faz a ovelha deitar, não é a ovelha que deita, ele me faz deitar, ele me alimenta em gramas verdejantes, ele me leva para junto das águas tranquilas para beber água. À medida que eu bebo água, o Espírito Santo vai refrigerando a minha alma. E agora, depois que eu tenho o Espírito Santo, ele me guia pelas veredas da justiça. Irmãos, se pela misericórdia de Deus, hoje eu e você conhecemos a palavra e estamos tentando viver uma vida de santidade, é somente por Deus. E ele ainda diz, por amor do seu nome. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. A palavra vereda significa caminho apertado. A palavra vereda significa caminho apertado, caminho curto, um caminho difícil de você andar. E Jesus realmente fala isso, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva para o céu e poucos são que entram por ela. E hoje nós estamos entendendo que o Espírito Santo de Deus é que tem nos conduzido por esse caminho apertado e difícil que é fazer a vontade de Deus por meio da palavra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, e ele diz, por que ele faz isso? Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele me guia pelos caminhos apertados da justiça, que é difícil, que é estreito, que é complicado de viver a vontade dele, mas ele me guia. Ele mesmo me guia. Não sou eu que me guio, é o Espírito de Deus. É o bom pastor que me guia por esse caminho apertado que me leva a ser justo. E por que ele faz isso? Porque eu sou melhor que alguém? Não. Ele faz isso por amor do seu nome, por honrar o nome dele como Deus. Ele resolve nos dar o Espírito, nos chamar como ovelha e nos guiar pelas veredas, caminhos apertados da justiça, por amor do seu nome. E ele continua dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Poxa, esse texto está falando que o pastor ele leva as ovelhas, conduz as ovelhas pelo caminho da justiça. E em um determinado momento Davi diz, ainda que eu andasse. Não, o pastor não me levou pelo vale da sombra da morte. O pastor não me levou, o pastor está me conduzindo pelo caminho da justiça. Mas eu, como ovelha rebelde, eu, como natureza pecadora, às vezes, ainda que eu andasse, é uma possibilidade, ainda que eu, em algum momento eu me desvie da vereda da justiça e entre em um vale da sombra da morte. E engraçado aqui é o contraste que ele faz entre relevos. Um relevo é a vereda é um caminho apertado. O vale não, o vale é um caminho longo. O vale é um caminho é um espaço entre duas montanhas que tem muita vida, é longo, é largo, tem muitas coisas boas, muita coisa boa, muita terra boa, muitas frutas boas, muitos animais bons, tem tudo maravilhoso. E a nossa carne nos conduz para isso, nos conduz para aquilo que é largo, para aquilo que é bonito, para aquilo que é vistoso, que é o vale. Mas a Bíblia está dizendo, vale da sombra da morte. Ainda tem isso. No meio do vale, a depender da altura da montanha, existem regiões que te protegem do sol, que traz uma sensação de tranquilidade, porque você está na sombra.
Mas não. Antes o pastor, com todo o cuidado, no momento de verão, ele me levou para um lugar mais alto, onde os pastos são mais verdejantes. Lá ele me fez deitar, mesmo com sol, mas lá é mais frio, lá é melhor para me deitar. Só que um momento eu me perdi e fui parar no vale para ter sombra. E lá eu me deparei com o Vale da Sombra da Morte, um lugar mais bonito, mais vistoso. O pastor me abandonou, não. A tua vara, eu não terei medo. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, é uma possibilidade, uma iminência de morte espiritual, uma iminência de morte física. Ainda que eu ande, ainda que eu me coloque, ainda que eu ande, ainda que eu saia do caminho da justiça e entre no Vale da Sombra da Morte, eu não vou ter medo. Por que eu não vou ter medo? Porque tu estás comigo. O bom pastor não desiste da ovelha. Se Deus nos chamou como ovelha, Ele não desiste de nós. Ele vai lá no vale. Ele vai lá no lugar de onde a gente não era para estar e a gente está agora. E vem com a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara para corrigir. O cajado para além de nos mostrar que Ele está ali com seu cajado, com toda dificuldade, Ele foi lá e no vale me tirou. Se você observar a borda do cajado, né, que é algo circular, Ele me puxa de lá do Vale da Sombra da Morte. Aquele que Deus chama, Jesus falou em João capítulo 10 também. Louvado seja Deus. João 10 ele diz também, glória a Deus, aleluia. Ele diz no versículo 10, capítulo 10, versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira ela de mim, mas eu mesmo me dou por elas. Tenho esse poder. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja, Ele não perde as ovelhas. Ele não deixa as ovelhas. Ele, de qualquer sorte, aqui ainda fala João 10, versículo 29, ele diz, versículo 27, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, e das mãos do meu Pai. Então, irmãos, é esse sentimento que nós temos que ter como ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou continuar na frente que eu vou explicar uma outra coisa interessante aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi era um homem que vivia sob perigo de guerra o tempo todo. O tempo todo ele tinha inimigo querendo ameaçar a vida dele, ameaçar o reino dele. Então era muito natural, o sentimento dele em relação aos inimigos é um sentimento de vingança. Prepara a sua mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, Deus prepara a mesa diante de Davi e os inimigos dele. E ao mesmo tempo que ele prepara a mesa, ele unge a cabeça de Davi. A unção, quando alguém entrava na casa de alguém importante estava na casa de outra pessoa judeu, e era ungido a cabeça com óleo. Óleo era algo muito caro naquela época. E ao derramar a cabeça de alguém, você queria mostrar o apreço que você tinha por aquela pessoa. Não é à toa que a mulher que lavou, que quebrou um vaso de óleo sobre Jesus e perfumou Jesus, foi criticada porque ela pegou um óleo caro e derramou sobre Jesus. E ele está dizendo aqui, ele unge a minha cabeça com óleo. E ainda além disso, além de ungir a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice, né, é a taça onde vai ser servida alguma bebida para algum banquete. É o que Deus faz? Deus transborda de uma forma a exaltar Davi. No cálice de Davi ele não vai só encher, ele vai transbordar
a bebida no cálice de Davi. E para a nossa vida, o que é que esse texto pode se aplicar, irmãos? Irmãos, Deus nos coloca na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo e nos dá um cálice capaz de transbordar. Paulo fala que transborde de 1 Coríntios 15, Romanos 15, Paulo fala que no coração de vocês transborde esperança para os outros. Ou seja, irmãos, nesse momento de dificuldade, o Senhor está nos ungindo para que diante dos nossos inimigos, Ele nos unja de uma forma e nos preencha de felicidade, tranquilidade, paz, de forma que nosso corpo, nossa vida transborde de tamanha felicidade, alegria e paz, que seja capaz de inundar outras pessoas. Precisamos buscar a Deus não para Ele nos encher, irmãos, mas para que Ele nos faça transbordar, para que outras pessoas ao redor do nosso corpo cheio possam ser impactadas com o Espírito Santo dele. Muitas pessoas hoje, o que as pessoas hoje estão precisando de paz, o que as pessoas estão precisando hoje é de tranquilidade. E hoje o Senhor está nos levantando para nos fazer transbordar felicidade, tranquilidade nesse momento tão difícil que as pessoas mais estão precisando. E ele encerra esse texto maravilhoso dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em algumas Bíblias está escrito para sempre. Davi, nesse texto todo de Salmo 23, ele resume como é a vida dele na presença de Deus. Deus alimenta, Deus faz descansar, Deus leva para beber as águas tranquilas. Ele, quando bebe as águas tranquilas, ele recebe o Espírito refrigera a alma dele. O Espírito refrigera a alma dele no momento de seca, no momento de dificuldade. O Espírito Santo guia ele pela vereda da justiça. Em alguns momentos ele sai da vereda da justiça, mas mesmo assim o Espírito Santo e o pastor vai e busca ele a vara e o cajado. A vida de Davi foi assim, quando ele pecou, quando ele fez coisas horrendas diante dos olhos de Deus. E agora ele encerra esse texto maravilhoso dizendo que a bondade e a misericórdia seguirão. Davi não está indo atrás da bondade e misericórdia, não. A bondade e a misericórdia está seguindo ele. E ele tem certeza disso. Ele viveu isso, ele está vivendo isso, ele vai viver isso para sempre. Bondade e misericórdia. Misericórdia porque ele saiu da vereda da justiça, mas Deus ele foi lá e buscou ele do vale da sombra da morte. Bondade porque tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso, mostra o seu amor. O mundo hoje, o ser humano está fazendo coisas absurdas hoje, mas Deus não desiste do ser humano. É muita bondade, é muito amor de Deus. Louvado seja Deus. E aqui ele resume, ele finaliza e diz: sabe como é a vida com o Senhor sendo pastor? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não vou atrás, não. Vai me seguir, porque Deus faz assim. Deus faz tudo. Ele liberta, ele transforma, ele muda, ele consola. Tudo, porque nós somos ovelhas dependentes, necessitadas, não conseguimos, não sabemos, não fazemos nada sem Ele. E Ele ainda diz: me seguirão todos os dias da minha vida. Depois ele fala: habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi não tinha noção de que um dia ele ia morrer. Júnior, o que é que você está falando? Eu estou falando sobre vida eterna. 1 Crônica 29, Davi fala: Senhor, nós somos peregrinos nessa terra. Davi ele tinha uma certeza de onde ele vinha e para onde ele ia voltar. E hoje, à medida que nós focamos tanto nossos olhos, a nossa vida nas coisas desse mundo, nós esquecemos de onde nós vimos, de onde nós vimos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Mas Davi não tinha medo. Davi, mesmo que ele fosse para o vale da sombra da morte, ele não tinha medo da morte, porque ele sabia de onde ele vinha, ele sabia o que ele era aqui nessa terra, e ele sabia como tudo ia terminar. Ele diz: olha, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A minha vida é eterna, e a minha vida é toda ela na presença do meu Deus. A minha vida nessa terra é só uma parte. A minha vida aqui
é só um sopro. A minha vida aqui não termina aqui. Aqui eu sou peregrino. Então, irmãos, nós precisamos hoje colocar na nossa mente, reforçar para a gente, reforçar para o nosso exterior e dizer: isso aqui é passageiro. A minha vida não termina aqui. E o mais importante dessa vida que não termina, que não acaba, o mais importante dessa vida eterna é que ela é uma parte aqui e aqui eu sou peregrino. Eu saí de um lugar, eu estou passando esse momento aqui com o Senhor, me consolando, me dando de comer a verdadeira comida que é a palavra, o verdadeiro descanso, o verdadeiro refrigério por meio do Espírito da minha vida. E quando eu deixar essa realidade, eu vou para a realidade perto dele. Amém? Que Deus em Cristo possa estar falando mais fortemente no coração de cada um de vocês. Que essa mensagem possa estar fazendo a diferença na nossa vida, em nome de Jesus.